Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Milena Flores e está começando mais um Todo Ouvidos. E quero agradecer a todos vocês que fazem parte dessa comunidade, dessa família, que estão aí comigo em todo momento. Aos mais de 46 mil inscritos, muito obrigada. Aos membros também que me apoiam e ajudam a fazer esse jornalismo catalisador de boas mudanças. A todos vocês, muito obrigada. Bom, hoje eu converso com a Jaqueline Nascimento. Ela teve um episódio muito traumático recentemente. Ela foi passar até um feriado com o filho, planejado, desejado, em um parque aquático. E no primeiro brinquedo que ela foi, que é uma montanha-russa aquática, ela foi arremessada dessa montanha-russa. Ela ficou e está com cicatrizes e além da experiência traumática que ela vai contar aqui. Jaqueline, seja muito bem-vinda, muito obrigada por esse tempinho para contar e até alertar as pessoas, né, sobre esse acidente que foi em Recife, é isso? Foi aqui em Pernambuco, Pernambuco. mas não foi em Recife Na Grande Recife, exatamente. né? Uhum. Isso, foi na cidade de Tamandaré, na Praia dos Carneiros, E Jaqueline, próxima a Recife. conta para mim como é que foi esse planejamento, até com seu, você foi com seu filho, né? Ele, era um desejo dele, era um desejo seu, como é que foi? Certo? Ele não é meu filho, tá certo? Saiu em muitas entrevistas por aí dizendo que ele era meu filho. Ele não é meu filho. Miguel é neto do meu esposo, certo? Ele é neto do meu esposo. E assim, nós estávamos programando há um bom tempo já, desde o momento em que o parque começou a fazer toda aquela propaganda, a gente, né, nós começamos a nos programar para poder ir visitar o parque, até porque é bem próximo aqui da cidade em que eu moro, é a cidade vizinha, cerca de 30 minutinhos de carro, então assim, bem perto mesmo. Então, nós nos planejamos um mês antes. O parque ele inaugurou no dia 25, porém nós decidimos esperar um pouquinho mais, porque achamos que teria muita gente no dia de inauguração. E como ia acontecer aí o feriado no dia 1, né, de maio, então foi quando eu optei por ir junto com ele, né, para o parque. E faz pouco tempo que inaugurou também. Faz pouco tempo, foi dia 25 de abril. E Inaugurou dia 25 de abril e o acidente foi no dia 1 de maio. muito próximo. E Muito próximo. Jaqueline, você falou que ele não é seu filho, né? Você considera Isso. ele o quê? Até porque ele é bem próximo de ti, né? Para ele é um parque de diversão também, um amigo também. É, isso. Ele me chama de tia, né? Eu já fui professora dele, então aqui na minha região os alunos costumam chamar a professora de tia. Olha, que Então, como legal eu essa ensinei carinho. ele me chama de tia, E certo? Jaqueline, vocês foram, planejaram, e até um dia de folga, né? Para quem trabalha, é um dia que realmente a gente precisa Exatamente. recompor as energias, descansar, né? Então foi um dia planejado. Como é que foi Isso. desse começo? Vocês chegaram lá? Como é que é a entrada? O que que tinha que fazer? Ó, nós estávamos bem ansiosos para poder ir. Tanto que o parque inicia o funcionamento às 9 horas da manhã. Então, saímos cedo de casa. Às 9 horas já estávamos lá já para poder, né, usufruir de tudo o que o parque oferecia para gente. Logo no início, demorou um pouco. Eu acho que deu alguma queda de sistema lá na entrada, que a gente passou cerca, eu acho, de 30 a 40 minutos esperando na fila. Depois disso foi tudo muito rápido. Fizemos o check-in, né? Entramos, eles colocaram a pulseirinha na gente, e aí a gente foi comprar o armário para poder estar guardando as nossas coisas, e só foi tempo de guardar os nossos pertences, entrar realmente na área aquática mesmo do parque, e aí ele deu um mergulho na primeira piscina que tem no parque. Quando eu olhei para o brinquedo, eu disse, eu quero ir naquele brinquedo. Aí eu chamei ele para vir comigo e ele disse: Não, tia, eu não gosto dessas coisas, eu quero ficar só na piscina só. Então foi assim que aconteceu. Eu peguei ele, deixei ele justamente aonde iria terminar o percurso, que é em outra piscina, não na piscina que ele estava. Aí peguei uma boia e fui para a fila.
Quando eu cheguei na fila, a moça disse: Senhora, só pode boia dupla, né? Para duas pessoas. Aí eu já fiquei triste, mas fui lá e coloquei a minha boia. E quando eu fui guardar a boia, o rapaz que já estava na fila, ele também queria ir, porém ele também tinha ido sozinho ao parque. Aí ele falou: Vamos comigo. Aí eu disse: Ai, que bom, vamos sim. Eu peguei uma boia dupla e fui logo para o início da fila, porque ele estava esperando já no início, mesmo tendo uma fila, né, longa. Ele estava no início, eu fui para o início. E assim, nós seguimos tudo o que a moça pediu. É, Subimos na balança, eu subi primeiro, pesando 82 quilos, e depois, em seguida, ele foi pesado também, 65 quilos e alguma coisa. Então, ela explicou: você é mais pesada, você vai atrás, e ele vai sentado na frente. Como eu, né, de costume, já fui em outros parques aquáticos, eu já sabia já que quem é mais pesado vai atrás e o mais leve vai na frente. E que, em hipótese alguma, a gente pode soltar da boia. Tudo que ela falou, eu já sabia. Então, assim, nós fizemos. O que eu acho impressionante é porque, assim, a montanha-russa, eu não sei nem se você ia me perguntar, né? Mas, assim, a montanha-russa, ela tem a parte mais emocionante, que é a azul, e tem a cor verde, que é com menos emoção. E ninguém queria ir nessa com menos emoção. Aí a moça falou assim: por que vocês não vão na verde? Aí a gente, não, a gente vai na primeira. Sabe quando é algo que tem que acontecer? Eu acho que tinha que acontecer para que eu pudesse alertar as outras pessoas. Porque, assim, de início, eu não podia ir porque eu estava sozinha. Ele também não podia ir, então acabou, né, coincidindo de nos encontrarmos naquele momento. Quando chegou antes da gente fazer o percurso para poder subir para a Montanha Russa, a outra na cor verde, ninguém queria ir. A moça perguntou: por que vocês não vão primeiro nessa? E nós também não queríamos ir naquela, né? Queríamos ir na azul. Aí até ficamos lá combinando, até esperar a nossa vez. A gente vai na azul, quando a gente descer, a gente já vem logo para verde, porque não tem ninguém, ninguém quer. Nós não vamos precisar enfrentar a fila. Mas foi a primeira e última mesmo. Subimos e aconteceu o que aconteceu. E Jaqueline, até haviam pessoas antes de vocês, provavelmente, né? E Sim, até para a sua decisão, né, de ir, provavelmente você estava vendo as pessoas falando: ah, não, tranquilo, eu também quero ir lá porque estava vendo outras pessoas experimentando. isso. Você diz o passo a passo para mim. Vocês entraram na boia, como é que era o percurso? Você sabe a metragem, assim, mais ou menos? Ó, eu não sei te dizer com exatidão, Uhum. certo? Porque, assim, tem coisas que meio que fogem da minha cabeça até agora. Tem coisas que eu tento lembrar e realmente fica difícil E de tá muito lembrar o que recente. aconteceu um pouco depois, né? De todo acontecido. Mas, assim, eu sentei na boia e o rapaz sentou na parte da frente. As minhas pernas ficaram embaixo do braço dele para que ele pudesse segurar também na boia. A moça deu uma empurradinha assim, a gente subiu a rampa, sentado na boia. E aí, quando a gente chegou lá na parte de cima, eu me lembro que nós descemos, né? Fizemos aquele movimento de descer. Ali eu já senti uma força na boia. E olha que eu já fui em muitos outros brinquedos muito mais emocionantes do que aquela montanha-russa. E eu senti realmente uma força. Mas eu achei que a água realmente tinha que dar aquela força para a gente conseguir fazer todo o percurso da volta, né? Do tobogã. Então, assim, foi tranquilo, mesmo eu achando que estava um pouco rápido. Quando nós terminamos de fazer o primeiro percurso, que nós íamos para o segundo, que tem um segundo jato, que faz a mesma coisa do primeiro, dá um impulso para que você consiga descer e fazer a volta e terminar. Dali, eu só lembro da gente saindo, porque você sente o atrito meio da boia com o tobogã. Dali, eu só me lembro que a gente foi projetado para cima, isso eu me lembro claramente, a gente saindo da parte de baixo do tobogã, indo para cima, e ali o meu rosto raspando naquelas grades de cima,
eu gritando muito, o rapaz gritava também muito, e assim, foi tudo muito rápido, não demorou, foi tudo muito rápido. Foi questão da gente subir para cima, para a parte de cima. O meu rosto saiu arrastando nas grades de cima, e aí ela meio que jogou a gente para baixo. E ali já foi no final do percurso. Tanto que quando nós descemos, nós já caímos diretamente dentro do tubo fechado, sem grade, o tubo todo fechado. Mas E sem ali boia, sem quando nada. não com a boia, o tempo todo com a boia. Se nós tivéssemos soltado a boia na hora que nós fomos arremessados para cima, nós iríamos cair sem a boia e eu tenho certeza que os machucados teriam sido pior, entendeu? Nós teríamos sofrido alguma fratura, porque a gente caiu de uma altura diretamente em contato com a parte do tobogã. Eu tenho certeza que até o rapaz também teria se machucado. A grade Mas era de cima. isso, a grade em cima. Era do que essa grade? Que material? Eu não sei te dizer. Eu fui olhar uns vídeos que tem no YouTube para poder detectar de que material é feito aquela parte de cima. E eu ainda não sei te dizer. Porque realmente Eu, machucou bastante, né? isso. Eu acho que não é de ferro, porque senão teria Teria realmente, né, arranhado mais acabado com o meu rosto todo. Eu acho que é algum corda, material que talvez. não é de ferro, Uhum. né? E assim, nós subimos com a boia, descemos com a boia também. Eu até comentei, até em uma entrevista, que eu me agarrei àquela boia como se ela fosse, como se ela fosse Deus, sabe? A todo momento, assim. Eu sei que foi algo muito rápido, mas é como se tivesse demorado. E aí eu, naquele momento, eu só agarrava a boia. Graças a Deus que o menino também não soltou a boia. Ele gritava muito, mas ele também não soltou a boia, porque senão teria sido pior. Aí, quando nós fomos projetados para baixo, que já entramos dentro do tobogã fechado, quando a boia ia fazer a primeira volta do tobogã fechado, ela já não tinha velocidade, ela não tinha mais velocidade, e ela simplesmente virou conosco, ela virou assim, do nada. Quando eu achei que já estava terminando, ela simplesmente virou com a gente. E aí eu já estava desesperada, já estava ensanguentada. E comecei a falar para o rapaz que eu estava ferida, que eu estava sangrando. E ele tentando me acalmar, tentando fazer com que eu subisse na boia. E eu só pensava no meu rosto, que queimava muito, queimava muito. Essa parte aqui que foi, né, a que mais machucou, queimava muito. A minha boca, os meus dentes, você não tem noção, não. E ele, calma, a gente primeiro precisa terminar o percurso. E nesse momento, eu acho que tinha alguém descendo no outro tobogã, ao lado, na Cor Verde, né, da Montanha Russa, e eles gritavam também. Então, eu estava achando no momento que eles tinham liberado outras pessoas e que elas iriam chocar com a gente ali dentro. E ele me explicou, disse que não, que eles só iriam liberar outras pessoas quando nós chegássemos no final do percurso. Então, não sei como foi que eu subi na boia, não me lembro. Eu acho que ele deve ter me colocado na boia, porque eu não me lembro com exatidão. Eu só sei que nós terminamos o percurso. Quando nós chegamos no final, já tinham dois salva-vidas lá esperando. Normalmente fica apenas um, mas eu acho que pelo tempo que estávamos, né, demorando, já tinha dois. E eles foram muito rápidos. Eles agiram muito rápido. Não entendo, eles falam por código naqueles rádios. Eu só desci, o rapaz disse que a gente tinha voado, que a gente tinha caído, e eu chorava muito, que eu estava muito machucada, e vendo a cara de Miguel, o rosto de Miguel, aflito. Eu só queria tampar o meu rosto para que ele não visse. Eu estava achando naquele momento que o meu rosto estava destruído. De tantas dores que eu sentia os meus lábios, eu só sentia que meu rosto estava destruído realmente. Então, eu tampei o meu rosto, essa parte aqui da boca, porque para mim a minha boca era a parte mais machucada, a parte que doía mais, todo o resto queimava, mas a boca doía mais. Então eu tampei a minha boca para que Miguel, né, não chegasse a ver a situação que ela estava ali e o tempo todo dizendo para eles o que aconteceu, o tempo todo dizendo para eles.
Então, eles me tiraram da piscina e ali já tinham outras pessoas já que trabalham na área da saúde, fizeram os primeiros socorros, meus lábios que cortou aqui estavam por cima do aparelho, sabe? Eu estava com a boca numa situação. Eu sei que eles fizeram um estancamento porque estava sangrando muito, estancaram o sangue, tiraram o ferro que estava dentro da minha bochecha, fizeram os primeiros socorros. E ali o rapaz disse: tem que levar ela para o hospital, porque eu acho que ela vai ter que levar um ponto aqui para poder diminuir esse sangramento, porque foi muito fundo. Então, eu nem sei se eu posso estar falando isso aqui, mas eu vou falar. A moça que estava comigo, me ajudando no momento lá, estancando sangue, ela solicitou no rádio uma cadeira de rodas para poder me levar para uma salinha que eles têm lá reservada, né, para atendimento. E lá no momento foi dito no rádio que não tinha cadeiras de rodas, não tinha cadeira de rodas no parque. E ela disse: como assim não chegou ainda se eu já solicitei? Aí ela solicitou uma maca. E mesmo assim foi dito no rádio que ainda não haviam chegado as macas. Não tinha maca, não tinha cadeira de rodas e não tinha maca. E você foi levada Isso como? apoiada, Apoiada pelos né? salva-vidas. Eles foram me ajudando. Não precisou me carregar nos braços, eu estava conseguindo andar perfeitamente. Na hora que eu fui para essa salinha, eu já estava mais calma, certo? Eu já estava mais calma já. Então eles foram só me amparando, me guiando Levaram o até Miguel junto. isso, e Miguel também junto. E eu todo o tempo pedindo para eles tirarem Miguel de perto, para Miguel não estar acompanhando, né? Aquela situação. E Eu tô Miguel aqui tá, relatando para você, mas eu relatando eu ainda fico, sim, eu e fico foi nervosa, inconsciente sabe? também. E o Miguel, Aí ele estava esperando você, ele sabia que estava demorando quando ele viu o salva-vidas ali esperando, ele tinha ideia que era alguma coisa que tinha acontecido? ele estava escutando o que os salva-vidas estavam falando. Eu não sei se os salva-vidas sabiam que Miguel estava comigo, Uhum. né? Que ele estava me aguardando lá na piscina com a boia também. E assim, eu não sei se eles sabiam que Miguel estava comigo, mas Miguel escutou eles dizendo que eles estavam preocupados com o tempo, que eu estava demorando muito, né? Eu e o rapaz estávamos demorando muito lá, que já era para a gente ter descido, e que ele estava muito preocupado com a força da água, que a água que estava descendo, né, pelo tobogã estava muito forte, a força da água. Então, assim, foi isso que Miguel me relatou depois, né? Ele, na verdade, nem de início ele não relatou isso para mim, ele já relatou para o meu esposo, porque depois que eu fui socorrida, que eles me levaram para a salinha, meu esposo chegou para poder ficar com ele, para eu poder ir para o hospital. E assim, quando eu voltei do hospital, foi que eu fiquei sabendo que ele havia dito para o meu esposo o que os salva-vidas, né, estavam conversando lá na hora. E Porque assim, senão a gente não eles, ia ficar sabendo disso, a não ser pela perícia, né, depois da perícia. eles prestaram esse socorro, mas eles pararam o brinquedo, eles ou continuaram? Eu não sei te dizer. Eu Até na não sei te hora, né, dizer. pela emoção também de tudo que estava acontecendo, Não. muita coisa. Eu acho, né, que como não tinha nenhum salva-vidas ali na parte que termina o percurso, Uhum, eu acho que eles não iam liberar para descer ninguém. Mas eu não sei te dizer uhum. se depois funcionou ou não. E aí você foi direto para o hospital, como é que foi o atendimento lá? Eles me atenderam super bem. O médico, ele veio olhar a minha boca, que era a parte que realmente estava, né, sangrando bastante. Aí o corte que eu tive aqui do lado de fora, aqui na parte de fora da boca, no rosto, ele perguntou se eu queria ou não levar ponto. Porque se eu tivesse que, ele disse assim, não é necessário você levar um ponto aí, vai cicatrizar e vai fechar. Mas se você quiser, eu dou esse ponto aí no seu rosto, aqui do lado da boca. Eu disse, se não precisa, se vai cicatrizar sozinho, então eu prefiro evitar anestesia, eu prefiro evitar agulha.
né? E assim foi. Aí ele olhou nos meus olhos, disse que estava. Eu não me lembro agora o que tinha nos meus olhos, que ele me deixou 1 hora lá em observação. Aí depois que passou essa 1 hora, a ambulância veio novamente do parque, me pegou, né, lá no hospital e nós voltamos para o parque. Chegando lá no parque, a moça perguntou se eu queria continuar no parque e se eu queria almoçar, porque se eu quisesse almoçar, o parque iria estar pagando o meu almoço. Só que eu não tinha condições nem de permanecer naquele local e muito menos de almoçar. Então eu só peguei as minhas coisas e voltei para casa. E depois que você voltou para casa, até processar tudo que você passou, eles ligaram para você depois, perguntar como você estava. Não. No mesmo dia, o parque ele não entrou em contato comigo, tá? No segundo dia, uma pessoa que trabalha lá tem o meu número, porque eu já fui professora do filho dela, então ela tem o meu contato. Ela mandou uma mensagem pelo WhatsApp perguntando como é que eu estava, se eu estava bem. Então eu mandei as fotos, porque no dia seguinte o meu rosto ficou pior. Parecia que eu tinha levado uma surra, sabe? Eu fiquei com o rosto todo roxo, todo inchado, a boca muito inchada. Eu não conseguia me alimentar, eu não conseguia beber água. Então, assim, tive que usar canudinho para poder beber água, para poder tomar café de manhã. Então, assim, foi difícil. O segundo dia foi muito difícil. Eu expliquei tudo isso para ela e também na mensagem eu disse para ela que eu tinha certeza que o parque estava ciente que eu iria entrar com uma ação, porque aquilo não poderia acontecer de maneira alguma. Uma pessoa, não é normal uma boia virar com você, capotar com você, não é normal. E muito menos você ser lançada para fora de um brinquedo. Eu tenho Então, informado para você. aí ela disse que ia estar passando a mensagem para o gerente, né, para o superior dela, e assim foi questão de horas. Ela mandou outra mensagem perguntando se ele poderia vir à minha casa conversar comigo. Eu disse que sim, que podia. Então, no finalzinho da tarde, ele veio conversar comigo, saber como tudo tinha acontecido, porque quando aconteceu, ele não estava lá no momento. Eu vim embora e eu não vi ele, ele não falou comigo. Então, ele queria saber como aconteceu, se nós seguimos tudo o que a moça falou, do mais pesado sentar atrás, do mais leve na frente, tudo aquilo que eu já havia dito antes. Eu contei a história toda para ele e ele disse que o parque ele segue as normas, né? Que tá tudo certinho, mas que nenhum brinquedo é 100% e que eu fiquei nesse 1% do não certo, né? E Do vocês não seguiram todas as exato, normas, né? mesmo seguindo todas as normas. Então, ele disse que nenhum brinquedo é 100%. Infelizmente, eu fiquei nesse 1%. E Infelizmente, esse 1%, pelo que eu li, inclusive, totalizando você com a pessoa que você estava na boia, já tinham ao total 7 vítimas, e o parque tinha isso, um mês que abriu. Então, esse 1% tá bem grande, né, para ele isso. também. Não, não fazia nem 15 dias, né? Nem Não 15 fazia nem dias, 15 nem um mês. dias. Nem um mês, não tinha 15 dias. E assim, o que me levou a postar o vídeo, que eu juro pra você, o meu Instagram é uma conta muito pequena. Eu tinha 600 pessoas. Eu nunca achei que o meu vídeo ia para tantas pessoas, ia viralizar tanto assim. O que me levou a postar o meu vídeo foi ele dizer que o brinquedo já estava funcionando no dia seguinte e que ninguém havia sofrido nenhum acidente. Só eu. Entendeu? Então, assim, isso me chocou. Eu disse, como assim? Ele acha que eu causei o meu acidente, que eu projetei a boia junto com o menino lá para cima para acontecer tudo isso? Ele, ele veio, ele quis dizer que o erro, assim eu entendi, que o erro tinha sido meu, por ter parado lá em cima e não do brinquedo. Sim. Por isso que o brinquedo continuou funcionando.
eu entendi isso, então eu fiquei indignada. E eu disse, não, eu tenho que alertar as pessoas, pelo menos as pessoas que estão à minha volta. Elas têm que ir sabendo do que pode acontecer. E assim, Deus ele trabalha de uma maneira que a gente não consegue nem entender e nem explicar. Porque o meu 1%, né, que ele disse que eu fui 1% de erro, no outro dia tiveram mais, eu acho que 3 casos. No dia seguinte, tiveram mais 3 casos em outro brinquedo, também por conta da velocidade da água, do jato está muito forte. E assim, e vieram outras vítimas também, né, no decorrer da semana. Inclusive, Jaqueline, seu depoimento foi fundamental, é de muita coragem, né? As pessoas acreditam que, às vezes, as pessoas que relatam só querem fama, mas não, gente, é muito importante esse relato, porque ao todo ali com a Jaqueline, depois eram 7 vítimas, aumentou esse número de vítimas. É uma forma de prevenção para que não aconteça coisa pior também. E o depoimento da Jaqueline ganhou essa repercussão e fez com que o Procon fosse lá no dia 7 e fechasse esses brinquedos, porque se não tomasse uma atitude, talvez outras vítimas fazeriam e talvez de uma perder uma vida, eu vou falar aqui porque é pior, porque a gente realmente não sabe. Então, esse depoimento foi fundamental, Jaqueline. Sim, depois que eu postei esse vídeo, chegaram muitas mensagens de pessoas relatando outros acidentes antes do meu acidente. Aconteceu isso comigo, olha, no mesmo brinquedo, no dia 27 aconteceu assim, assim, assim. O parque não se pronunciou em nada depois do meu acidente, ele não me ofereceu nenhum apoio. Assim, eu tenho tudo guardado, né? Caso eu precise usar mais para frente, eu tenho todas as mensagens, todas eu fiz print para poder guardar, passar para os meus advogados, porque aconteceu antes de mim. Antes do meu acidente aconteceram outros acidentes. Então, se alguém tivesse gravado algum vídeo falando, eu tivesse assistido, eu não teria ido. Eu Exatamente. não teria levado principalmente uma criança junto comigo, Se fosse entendeu? claro que cada pessoa vai sentir de uma forma diferente, mas talvez uma criança, se estivesse ali no brinquedo, não conseguiria segurar a boia com tanta força e se manter, e aconteceria algo pior Exatamente. também. Então, esse alerta foi muito importante, Jaqueline, está sendo muito importante, né? Essa atitude do Procon também de fechar esses brinquedos, porque eles tiveram a atitude de continuar lucrando no outro dia, mesmo tendo acontecido já 7 casos. Eu quero até saber como é que tá o moço, não sei se você tem contato com ele, teve contato com ele depois, como é que tá a situação dele? Ele se machucou também? Pronto. Sobre o rapaz, eu consigo ter contato, eu consegui, né, ter contato com Uhum. ele depois, porque quando eu fui socorrida, eu a todo momento eu só pedia para ligarem para o meu esposo e eles não ligaram. Eles ali, né, estancando sangue, eu ligo para o meu esposo, por favor, liga para o meu esposo. E eles, calma, a gente vai ligar, a gente vai ligar. Então foi quando eu olhei para o rapaz que ele me acompanhou a todo momento. Ele só saiu de perto de mim quando meu esposo realmente chegou. Então eu olhei para ele e eu disse, liga para o meu esposo. Porque eu vi que quem estava à minha volta me socorrendo não ia fazer isso. Aí eu falei o número para ele, ele ligou para o meu esposo, então o número dele ficou gravado, né? Então, eu consegui falar com ele depois. Na hora, perguntaram para ele se ele havia sido, né? Se ele tinha sido machucado também, e ele falou que não, que estava tudo bem com ele. Ele me acompanhou até a salinha, e aí ele perguntou: e agora, como é que a gente fica? Aí a moça olhou para ele e disse: o senhor está machucado? Ele disse: não. Então o senhor pode ir embora. Tipo assim, ele não estava machucado, né? Para que pudesse ser visto a olho nu. Mas se ele tivesse se machucado por dentro, algum órgão, alguma coisa. Então, esse primeiro Calma socorro, também. isso ele não teve, né? Olhou para ele, o senhor está machucado? Não. Ah, então o senhor está liberado, pode ir. Então eu consegui entrar em contato com ele depois, ele está bem. Meus advogados também entraram em contato com ele.
tá tudo bem com ele, graças a Deus, ele não sofreu realmente nada, nada, nada. E Jaqueline, eu vou até te perguntar, porque já que o dono do parque aquático falou que nada é perfeito 100%, né, nos brinquedos, que tem uma chance de acontecer alguma coisa. Quando você entra no parque, você preenche algum cadastro de emergência, um contato? É porque você estava pedindo para ligar para seu marido, mas você que pediu, eles não tinham esse contato de talvez acontecer alguma coisa, eu vou ligar para alguém responsável que possa ajudar ela, cuidar dela, porque se fosse uma criança, imagina. Isso. Não, quando a gente chega no parque, a gente realmente só mostra o ingresso que, né, eu já havia comprado já pela internet. Eles entregam a pulseirinha, somente isso só. E Aí você isso entra no realmente é bastante parque, falha. isso, Porque você isso, estava ali consciente, mas imagina se em algum momento você bateu a cabeça, alguma coisa, como é que eles fariam com essa pessoa? isso. Mas não, logo no início a gente não preenche nenhuma ficha. Nada, nada. E Jaqueline, eu também vi que as pessoas, depois do seu depoimento, tentaram contato com eles nas redes sociais, eles estavam apagando até as mensagens, não deram nenhum pronunciamento. Como é que você se sente? Ó, eu vejo que eles tiraram a voz do povo, né? Porque a maneira das pessoas se expressarem era indo lá, no arroba do parque, na página do parque, e aí eles fecharam a comunicação, né? Das pessoas com o parque. E a todo momento, quando eles vão se defender, né? Defender o parque, é isso que eles dizem, que o parque segue todas as normas e que as pessoas, o público, tem que seguir o que eles mandam, no caso, né? Que é o mais pesado atrás, o mais leve na frente, segurar na boia, que as pessoas têm que seguir. Então, se você não segue, você está errado. Como colocando a culpa em Entendeu? você? Isso, colocando a culpa na pessoa que sofreu o acidente. Inclusive, depois do meu acidente, tiveram acidentes mais graves, né? Onde pessoas passaram por cirurgia, por quebrar, né, a clavícula. Então, assim, foram acidentes mais graves. Agora eu não sei te dizer como é que estão essas pessoas. Eu estou em contato apenas com algumas das que sofreram acidente nos dias seguintes, mas é isso. E Jaqueline, talvez uma pergunta até difícil, porque está muito recente, mas pode ter causado realmente um trauma. Você voltaria, não nesse parque, mas em algum outro parque aquático? Ó, eu voltaria em um parque aquático, mas em nenhum brinquedo. Em nenhum brinquedo. Em nenhum tobogã. Eu estava até vendo, assim, eles ficam. É porque o Instagram, quando você olha um vídeo, ele costuma mandar outros vídeos para você, né, daquela mesma linha. Aí estava passando uma outra montanha-russa aquática de outro parque, uma montanha-russa aquática gigante, sem nenhuma tela em cima. Eu disse, meu Deus, como assim? Sem nenhuma tela em cima? Se acontecer da pessoa, esse 1% der errado, para onde essa pessoa vai? Entendeu? Então, eu hoje, eu não tenho mais coragem de ir para nenhum brinquedo. E Jaqueline, não sei Nenhum. se você pode falar, mas quanto foi o ingresso, em média, para entrar nesse parque? Ó, o ingresso promocional está no valor de R$ 119. Porém, os moradores têm um desconto ainda, né, maior. Quem é morador da cidade de Tamandaré ou das cidades vizinhas, como a minha, que é Barreiros, tem um desconto e o valor fica por R$ 59. E no dia que você foi, estava cheio? Eu cheguei muito cedo, eu cheguei logo quando Ah, o você parque falou. abriu. E assim, tinha bastante gente, né? Tinha bastante pessoas assim na fila, mas eu não tive tempo de conhecer o Processar nada. parque. Uhum. Foi o primeiro brinquedo, entendeu? Foi o primeiro brinquedo. Eu não tive como ver o parque dentro, ter noção se tinha bastante pessoas lá dentro. Foi muito rápido. E depois a repercussão, eles tentaram um novo contato com você através do advogado Não, ou não? Nem isso. não. Nem comigo,
e nem com as vítimas que eu estou em contato, né? Uhum. Elas também não tiveram nenhum retorno, não, do parque, não. E agora com o Procon, eles estão só com esses brinquedos parados ou tá totalmente o parque fechado? Eu acho que o parque está funcionando normalmente, só o que não está Só os funcionando brinquedos. são esses dois brinquedos. Mas, de certa maneira, a população também se restringe, né, quando sabe desses acontecimentos. Por isso, a Isso, importância até do teu depoimento, Jaqueline. Jaqueline, isso. até você pensando depois em casa, processando tudo que aconteceu, o que que veio na sua cabeça, assim, de... Porque foi tudo muito rápido, né? Teve que parar aquele momento. Você disse que até no começo que estava um pouquinho nervosa porque lembrava de tudo. Até pergunto psicologicamente mesmo. Ó, a primeira semana, os primeiros dias, né? Porque ainda estamos na primeira semana ainda. Dia, quinta-feira agora fez uma semana do ocorrido. Nos primeiros dias eu não consegui dormir. Eu dormia e eu acordava pensando que eu estava no brinquedo. Eu passei assim a minha noite, a minha madrugada. Ou eu estava no brinquedo, ou eu estava orando. Eu acordava achando que eu estava no brinquedo, aí eu ficava orando, 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 até pegar no sono de novo. Então, assim, os primeiros 3 dias foi difícil, né? Tanto que muitas pessoas até, assim, reclamam no vídeo por eu estar chorando, por eu estar emocionada. Mas, assim, eu gravei aquele vídeo no segundo dia e só eu e Deus sabe como é que eu estava, entendeu? Só eu e Deus realmente sabe como é que eu estava. Meu psicológico hoje, eu acho que tá melhor. Eu tô conseguindo dormir, né, a noite toda agora. Mas eu me pego pensando durante o dia, como aconteceu, o porquê comigo, entendeu? O porquê comigo, como isso aconteceu. Mas eu creio que a partir da próxima semana eu vou voltar a trabalhar e aí eu vou estar ocupando a minha mente, né? Já que Com outras coisas. as pessoas no seu trabalho entenderam, te deram esse tempinho até para processar, pelo que eu entendi. Ó, veja só, eu sou professora e eu trabalho para mim mesma. O ano Ah, passado eu trabalhava em uma escola particular, então eu entreguei e abri um reforço olha. escolar. Então, como eu trabalho para mim, né, Uhum. não teve problema. Eu entrei em contato com os pais dos meus alunos e eles concordaram, né, por toda a minha situação também que eu estava passando, pela questão do meu rosto também, como eu trabalho com crianças pequenas, então não era viável eu estar com o rosto daquele jeito e estar passando, convivendo, né, com elas E como é que ficou o naquele momento. Miguel? Como é que ele tá? Ó, Miguel, ele passou os 2 dias seguintes aqui em casa. Ele não foi para casa. Eu Ele vi, só queria cuidar de mim. Ele só queria cuidar de mim. Jaqueline, até o momentinho que eu vi o vídeo que você divulgou na internet e achei muito querido dele. Toda vez que você Isso. chorava, ele falava para você, não fica nervosa, não fica nervosa. Isso. Ele passou aqui 2 dias em casa cuidando de mim, perguntando se eu estava bem, e o tempo todo ele dizia: Eu falei para a senhora não ir naquele brinquedo. Eu não falei para a senhora não ir naquele brinquedo, mas ele passou 2 dias aqui em casa comigo, ele está bem. Eu entrei em contato com a mãe dele, perguntei como é que ele estava. A mãe dele disse que ele está bem, graças a Deus. E Jaqueline, eu quero, para finalizar até essa entrevista, eu quero que você deixe um recado para as pessoas também que estão pensando em ir num parque aquático, não conhecem tão bem, para as vítimas também desse parque, deixe o seu recado. Bom, para as vítimas, né? Eu digo para elas não temer por ser uma empresa grande, porque esse parque aquático é uma empresa grande. Então eu digo para elas não temerem e irem atrás dos seus direitos, certo? Porque isso não era para ter acontecido comigo, não era para ter acontecido com elas e com ninguém. Eu digo para elas irem atrás dos seus direitos e as pessoas que não foram ainda, eu peço que não vá agora. É esse o conselho que eu dou. O parque ele abriu agora, então a gente já viu que alguma coisa está errada. Então eu peço para essas pessoas que não vão agora. Eu digo, o parque é lindo realmente.
É um empreendimento muito grande aqui na cidade e é uma cidade pequena, mas eu digo para as pessoas, não vão agora. Esperem, ver o que que a justiça vai dizer, esperem os laudos saírem, né? Eles encontrarem aonde foi o erro, para que eles consertem o que é que está causando tudo isso. E aí depois, se elas sentirem no coração de ir, aí sim. Mas antes disso, eu peço vão, que elas não vá, no caso, ao parque. E Jaqueline, você até falou para não ter medo, porque é uma empresa grande, eu acredito que vocês até juntos são grandes também. Talvez Isso, unir essas vozes. É importante, por mais que a pessoa que passou por algum acidente, menor que seja, é importante esse relato dessa pessoa do que aconteceu, porque uma vai lá, vai ler o comentário que aconteceu, vai até ficar mais atenta, vai ver as questões de segurança, vai evitar talvez até que uma criança vá, né, se comprometa. Então, é importante colocar a voz do que aconteceu também, a experiência, para que as pessoas realmente tomem cuidado e que a empresa tome uma atitude de segurança, porque são vidas, né? São vidas exatamente. que têm um nome, que têm um sonho, que tava querendo ali apenas se divertir e acabou com o dia delas, né? Então, é importante sim que vocês se unem, que a voz de vocês seja escutada e ampliada como está sendo a sua, Jaqueline. Te agradeço demais por esse espaço, por vir aqui. Espero que realmente a empresa volte a falar com você, porque precisa, reconhecer o erro da empresa, que eles prezem pela segurança, de todos que passem por lá, e que, como é um empreendimento legal, que realmente não seja só bonito de vista, né? Que seja seguro também. Isso. E Jaqueline, muito, muito obrigada por estar aqui e divulgar e ampliar mais esse relato. E para todos que estão assistindo, tomem muito cuidado, prezem muito a sua segurança. Eu agradeço pela oportunidade, tá bom?